Em 1941, um seridoense praticamente cego conseguiu, através de sua obstinação, descobrir uma das maiores riquezas minerais da história da nossa região, a scheelita. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Portal do Tempo. Meu nome é Rodrigo Ranieri e lhe convido a se inscrever aqui no nosso canal. Clica aí no botãozinho vermelho inscrever-se, deixa o seu like, isso é muito importante para nós que fazemos esses conteúdos, pois quanto mais você deixa o like, mais o YouTube entrega esses vídeos para outras pessoas. Vamos hoje viajar no tempo para contar a história de um seridoense espetacular, um homem à frente do seu tempo, que mesmo sem a visão do olho físico, conseguiu enxergar muito além do que a maioria de nós. A fonte da nossa história de hoje é uma matéria da edição 283 da revista Manchete, de 1957, que eu encontrei na página do Facebook Seridó Antigo, reproduzindo um belo texto do blog Crônicas Taipuenses, assinado por João Santos e publicado em 6 de janeiro de 2019. Que agora eu ouso tomar a liberdade de lê-lo para todos. Joel Celso Dantas foi um cientista potiguar, cego, que estudou física e química através de um sistema de lentes combinadas que ele mesmo inventou, e por meio das quais lia penosamente, letra por letra. Foi assim que devorou dezenas de tratados de mineralogia e geologia, chegando à conclusão de que o Rio Grande do Norte e os estados vizinhos do Nordeste possuíam um imenso lençol subterrâneo de minérios. Ele nasceu em Caicó, aos 7 anos ficou cego por causa de uma queratite, que é uma opacificação da córnea. Foi ao Recife se tratar, mas voltou desiludido. Ficara uma pequena réstia de visão embaçada, para a qual de nada adiantaria o uso de óculos. Fez questão, porém, de continuar frequentando a escola, mesmo como ouvinte apenas. Pedia aos colegas e amigos que lessem livros para ele. Comecei a gostar de livros de ciência, contou ele à revista, e passou a interessar-se pela física. Pensou na sua própria cegueira e dedicou-se ao estudo das lentes. 10 anos depois, conseguiu fazer uma combinação de lentes que lhe restituiu um pouquinho de visão. Sentiu um contentamento enorme quando viu uma letra novamente, disse ele. Habituou-se então a uma leitura penosa. Das várias lentes combinadas, chegou à perfeição de um aparelho chamado conta-fios, através do qual lia letra por letra, mas lia. Assim, penosamente, já havia conseguido devorar centenas de livros. Soletrava. Se era interrompido por meio da palavra, tinha de recomeçá-la para pegar-lhe novamente o sentido. Tinha uma ortografia própria, pois a cegueira o atingiu numa idade em que ele não tinha aprendido a escrever. Sua mãe gostava de colecionar pedras bonitas em casa. Quando saía, levado por ela, para fazer passeios pelo sertão, apanhava seixos nas estradas e trazia-os para apalpá-los e estudá-los. Casou-se aos 19 anos. Em 1935, leu o primeiro volume de mineralogia. Como então ele descobriu a primeira scheelita? Vamos lá. Passou a analisar aquelas pedras no fundo do seu quintal, ajudado pela mulher. Ganhava então 200 mil réis por mês, dos quais ainda tirava uma parte para construir forjas rústicas. Nas análises, encontrava ouro, ferro, titânio. Ele dizia: eu não sabia que a natureza não poderia ter sido tão madrasta como o Nordeste, ao dar-lhe apenas seca, falta de chuvas, misérias, privações. Aquelas pedras tão abundantes deveriam ter algum valor, disse Joel. E tinham. Através delas, Joel chegou à certeza da existência de maiores possibilidades minerais. Aquelas rochas matrizes, pelas suas características, deviam possuir maiores quantidades de minérios. Toda aquela região inóspita era um imenso lençol de riqueza subterrânea. Foi então que em 15 de outubro de 1941, mesmo lutando contra a cegueira,
Joel Dantas conseguiu descobrir na fazenda Riacho de Fora a primeira xelita. Uma pedra desconhecida, muito pesada, diferente de todas as outras. Não vale nada, disseram-lhe. Na Paraíba, um comerciante ofereceu 50 centavos pelo quilo. Joel indignou-se. Imagina, 50 centavos por 1 quilo de tungstênio, o minério que vai revolucionar o mundo. Olha só a visão do cara, por isso que eu falo, a visão além do nosso tempo, e não a visão do olho, né? E vem então a primeira fase da batalha. Havia em Natal um padre sábio, o padre Monte, né? O cônego de Nivaldo Monte, né? Que nasceu em 1918, faleceu em 2006, era arcebispo de Natal entre 67 e 88, que acreditou nele, em Joel. Apesar desse depoimento autorizado, ninguém acreditava naquela história. Joel Dantas saiu pelo interior a fazer propaganda de sua descoberta, para ver se os fazendeiros se interessavam por ela. Descobriu nada menos que 1,5 toneladas do minério, nos mais diferentes pontos da região. O Ministério da Agricultura, no Rio de Janeiro, terminou finalmente confirmando o seu laudo. Aquelas pedras eram realmente xelita. Estava ganha a primeira batalha, faltava o resto, a batalha pela exploração. Mas esta seria bem mais fácil, pois não faltariam logo os proprietários de terra que se interessariam por ganhar dinheiro. Isto se verificou realmente com dezenas deles, inclusive o famoso desembargador aposentado Tomás Salostino, que já estava ganhando centenas de milhões de cruzeiros com a sua mina Brejuí. A primeira pedra do desembargador foi levada a Joel Dantas, por intermédio do governador do Rio Grande do Norte à época, Dinardo Mariz. Ninguém acreditava nela, pois tinha forma de areia, mas Joel disse que se tratava de xelita de boa qualidade. O desembargador se convenceu e tratou de explorar sua mina, transformando-se numa das maiores fortunas do país. Joel também constatou a presença de urânio de alto teor. Urânio, gente, é o que é usado para construir as bombas nucleares, né? As bombas atômicas, infelizmente, né? Então ele constatou a presença desse urânio de alto teor numa extensão de 10 km no litoral nordestino, por intermédio de um aparelho chamado Geiger, ou Geiger, né? Que o almirante Álvaro Alberto lhe mandou de presente. Enquanto isso, o cientista continuava cego, passando privações. Já havia localizado centenas de minas de berílio, columbita, tantalita, abrigonita, granada, bismuto, estanho, florita e outros. Diariamente, chegavam-lhe às mãos na sua casa em Natal dezenas de pedras para análises, vindas de todos os estados do Nordeste. Ele as analisava e classificava criteriosamente. Em 1957, aos 38 anos, Joel Dantas já havia feito mais de 20 mil anotações de análises, demonstrando a existência de reservas incomensuráveis de minérios em toda a região nordestina. Mas pelo seu trabalho, muitos dos que o procuravam e que depois ficaram milionários à custa de seus laudos, nem se lembravam de pagar 100 cruzeiros ou 200 cruzeiros. Por isso Joel Dantas continuava pobre. Ele que tinha dado riqueza a tanta gente. Em 1957, Joel Dantas se submeteu a um transplante de córneas. Eu vi, disse Joel Dantas, ao sair da sala de cirurgia. Contava 38 anos, dos quais 30 como cego. A cirurgia foi feita pelo Dr. Abreu Fialho. Chegou ao Rio de Janeiro depois de uma campanha feita por um jornalista, né, a revista Não Cita, e o médico Xavier Fernandes, diretor da Divisão de Organização Hospitalar do Ministério da Saúde, tendo que se submeter a um intenso tratamento pré-operatório, pois estava pesando 45 quilos e queimado dos pés à cabeça pelas emanações radioativas das amostras de minérios que ia descobrindo e pesquisando. Eu vi, Joel Dantas guardou a confissão para fazê-la em primeiro lugar à sua mulher e ao jornalista que o ajudou. A revista, infelizmente, não cita o nome desse jornalista. Vi o quê? Perguntou a mulher. Vi um clarão imenso, logo seguido pela formação nítida de certas imagens. Vi o bisturi na mão do Dr. Fialho, antes mesmo que ele me enxertasse a outra córnea. Foi indescritível a sensação de ver pela primeira vez. No entanto, a confirmação do sucesso do transplante só poderia ser confirmada uma semana depois. Até lá, Joel Dantas deveria ficar com vendas nos olhos, a fim de assegurar uma cicatrização mais rápida. A história de Joel Dantas, queridos amigos, queridas amigas, nos mostra a
obstinação de um nordestino, de um caicoense, de um seridoense, a determinação de um homem incomparável, que nos dá uma grande lição. Nós que temos a vista perfeita, geralmente costumamos procrastinar, deixar para depois, ter preguiça, não correr atrás. Ele cego trouxe uma das maiores contribuições da história da nossa economia, principalmente aqui da região do Seridó, quando hoje nós temos a mina Brejuí, que tanta riqueza trouxe para Currais Novos, Acari e região, devido às suas descobertas, devido à sua obstinação. Então, se você gostou do vídeo de hoje, peço que compartilhe o link desse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, isso é muito importante para nós. Até o nosso próximo vídeo.